E agora, graças ao apoio da Bestcar Bauru Comércio de Autos, estaremos em instante falando da nossa história. Antes, porém, conheçam e prestigiem a Bestcar Bauru Comércio de Autos, que está apoiando esse projeto de resgate da nossa história. Prestigiem e participem dessas empresas, pois elas são responsáveis pelo progresso e o nosso desenvolvimento. Aproveitem! A Bestcar Bauru está localizada na Avenida Nações Unidas 1582. O telefone é 14-997-950055. Vamos repetir novamente que é para ficar bem gravado aí na sua mente. O telefone é 14-997-950055. Lá você vai encontrar o Júnior, que é o proprietário da empresa, que além de lhe dar aquela atenção especial, tem mais de 30 anos de experiência no ramo de compra, venda, financiamento e consignação de veículos novos, seminovos e usados. A Bestcar Bauru só trabalha com carros de boa procedência, todos com garantia e vistoria cautelar aprovada. Aqui você pode realizar negócios com confiança, qualidade, ótimos preços e receber aquela atenção especial que todo cliente merece. A Bestcar Bauru está ajudando a construir a história de Bauru e região. Bestcar Bauru. E agora embarque nesta viagem histórica e cultural. Falar sobre a história é resgatar a nossa dignidade, a nossa identidade, é valorizar a nossa cultura, é trazer para a atual conjuntura, para essa sociedade atual, né? Que a juventude de hoje, as pessoas que elas conheçam que nós tivemos no passado muitas coisas importantes, que nós temos que valorizar a nossa história. Então vamos dar continuidade aqui, vamos estar falando nesse vídeo aqui sobre os momentos vibrantes, os momentos da história, os primeiros tempos da nossa cidade aqui de Bauru. E nós estaremos falando também, como nós já temos apresentado, nas cidades da região. E pretendemos estar falando sobre o resgatando, trazendo a história, não só de Bauru, mas de várias cidades, como a gente tem feito. Nesse momento a gente está trazendo aqui o resgate da história de Bauru. É lógico, de forma bem resumida, porque se o povo quiser, nós trazemos aqui essa discussão para que gere a curiosidade e as pessoas comecem a pesquisar sobre a nossa história. E vocês vão encontrar muita coisa interessante. É só ir ali no museu histórico, conversar com as pessoas mais antigas, perguntar como que era Bauru antigamente. Isso daí é muito importante, isso daí vai reforçar e resgatar a nossa identidade, vai fazer com que o bauruense, com que as pessoas se sintam mais valorizadas. Então a gente pode falar que ali na década de 50, mas primeiramente ali nos primeiros tempos da nossa de Bauru aqui, a gente pode destacar que tiveram algumas épocas mais antigas, foram as notícias que tinham naquela época, né? Eles vão surgindo os capítulos da nossa história. No setor industrial, a gente pode dizer que tivemos momentos, algumas emoções, e, assim como, por exemplo, vamos falar lá do dia 26 de janeiro de 1950, teve a inauguração das instalações em Bauru da Companhia Antártica Paulista. Então teve momentos assim, naquela época, eventos artísticos e culturais, né, que foram apresentados ali naquela ocasião, trazendo assim, a orquestra do Silvio Mazuca, o Jorge Henry, e teve um baile no Clube do Automóvel, ali quem animou esse baile foi o Walter Guilherme
e os seus músicos. Então, no setor de comunicação, a gente pode dizer que o governo ele autoriza no dia 27 de maio de 1950 o funcionamento da Bauru Rádio Clube, junto ali na Bauru de Rádio Clube, como uma estação de radiodifusão em onda tropical. Então, assim, a cidade ela passa a ser ouvida em várias partes do mundo. Olha que evento importante, né? Na comunicação hoje nós temos a internet, antigamente era o rádio. Então esse panorama artístico aí, Miguel Ruiz e sua orquestra, eles fizeram uma apresentação para o público bauruense no dia 22 de junho de 1950, o auditório da Bauru Rádio Clube. Então naquele período lá teve o Novel Conjunto Musical, que era dirigido pelo maestro por meio de um concurso, ganhou a denominação de Marajoara. Então, de acordo com essas atuações aí, a gente pode falar da atuação marcante da União Bauruense de Belas Artes, que surgiu em 1947. E a Câmara Municipal, ela considerou esse evento, esse desenvolvimento em torno da arte plástica pela lei. Quer dizer, ela foi ali e desenvolveu sobre a arte plástica na cidade e criou a lei número 162, falando e criando o Salão Oficial de Belas Artes, como parte integrante dos festejos da cidade naquela época lá. Então essa lei foi assinada pelo presidente do Legislativo, Dr. Vitor Curvelho Júnior, no dia 16 de julho de 1950. E em junho de 1950, no restaurante Esso, que era propriedade do Fioravante Tadesco, veio a ideia de formação de um clube com um número fixo de associados. E esse clube, ele era, vamos dizer assim, tinham 29 pessoas presentes. Então ali era a reunião ali em homenagem a Paulo Morato de Carvalho. E essa entidade recebeu o nome do Clube dos 29. E dia 29 de julho de 1950, essa ideia ganhou corpo na fundação do clube. Então esse clube aí, o presidente foi o Paulo Morato de Carvalho e o vice o Luiz Mortari. Ernesto Monte é ligado à história de Bauru, porque ele, além de ter uma ativa participação na vida empresarial dessa cidade aqui, ele foi também prefeito e foi deputado estadual, teve larga experiência, teve uma grande experiência nos serviços prestados aqui para toda a comunidade bauruense. Infelizmente, quando ele veio, ele tinha muita coisa para oferecer ainda. Ele faleceu no dia 4 de novembro de 1950. Aqui em Bauru também tinha uma orquestra que ela foi fundada em 1931 pelo maestro Guilherme Barbieri. Ela foi era um maestro, né? Guilherme Barbieri mesmo. E tinha um conjunto musical, esse que recebeu o nome da Sociedade dos Concertos Sinfônicos de Bauru. Então esse Barbieri, ele foi para São Paulo, ele mudou para São Paulo, e essa orquestra acabou, infelizmente. Em 1950, o general Lima Figueiredo, que era maestro, esteve em Bauru para tratar da formação da banda dos ferroviários da Estrada de Ferro do Brasil. Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E ele veio a falecer no dia 19 de dezembro de 1950. E em 2 de janeiro de 1951, Bauru viveu momentos onde repercutiu muito a inauguração do Hospital Regional, que hoje é o Hospital de Base, né? Então, dia 2 de janeiro de 1951 foi fundado o Hospital de Base, que era chamado Hospital Regional, né? E teve ali o nome também de Hospital Fernando Costa, que era uma homenagem para o interventor do Estado, que sucedeu aqui o Ademar de Barros. E em 23 de janeiro de 1951, foi fundada a cidade da Federação, a unidade da Federação. Quer dizer, lá atrás nós acabamos de falar que 2 de janeiro de 51 o Hospital de Base foi fundado,
né, que era o hospital de base, não, é o hospital de base mesmo, foi fundado. E agora, no dia 23 de janeiro de 1951, foi fundada na cidade aqui, uma federação de ligas católicas, com a participação do padre Diogenoutes, que era o diretor e presidente. Figurava assim, era uma figura importante em Bauru aqui, Clemente Moreira Calazan. Agora, vamos dar continuidade aqui, vamos falar aqui um pouco da vida artística novamente, né? No dia 14 de abril de 1951, Bauru ganha, ele tem aqui na cidade, né, é inaugurado aqui, Bauru ganha um auditório da Bauru Rádio Clube. E aí tem a realização o pioneira lá do João Simonetti, que ele tinha adquirido o prédio do Teatro São Paulo. E nisso daí ele teve grandes aconteceu aqui em Bauru, né? Vinham cantores, artistas de várias partes do país, se apresentaram pessoas famosas, como por exemplo a Emilinha Borba, a Doris Monteiro, Dalva de Oliveira, Nora Ney, Carlos Galhardo, Orlando Silva, Marlene e assim por diante. Vieram se apresentar aqui todos esses artistas que na época eram artistas de multidão, né? Pessoas que eram muito famosas, pessoas que cantavam no rádio, porque o rádio é que fazia, naquela época lá, as pessoas ficavam ligadas no rádio e as músicas faziam sucesso nos rádios, né? E aqui podemos falar também que no dia 20 de abril começou as inscrições aí para os jovens bauruenses para se alistarem no tiro de guerra, né? O famoso, vamos chamar assim, o tiro de guerra aqui, o pessoal, eles faziam lá reservista, então aí a corporação, ela funcionou, sobre o número da corporação era 82. E na Câmara Municipal, dia 20 de abril de 1951, funcionou, o presidente da Câmara na época era o Vitor Curvelo Júnior. Ele teve uma sessão solene lá, e que para entronizar a imagem de Cristo nas dependências da Câmara Municipal. Então teve uma repercussão muito grande com relação à questão da religião na época. O catolicismo era muito forte aqui. Hoje é diferente, né? Hoje a gente vê que tem várias religiões aí, né? E a evangélica, ela praticamente se sobressai sobre a Igreja Católica. Sinais dos tempos, né? As coisas vão se modificando e a história vai se modificando também. Agora, em 11 de abril de 1951, vamos falar novamente de esporte. A cidade voltou a ser notícia, né? Porque naquela época lá, teve uma contratação aquele jogador, que era um jogador que era muito famoso, Domingos da Guia, como técnico do time do Bauru Atlético Clube. Então, quando ele teve ali, ele era considerado o maior zagueiro, né? Sempre ele tinha sido o maior zagueiro de todo o central de todos os tempos do futebol brasileiro, e ele veio aqui dirigir o time do Bate. E agora vamos falar no dia 15 de junho de 1951, nós tivemos aqui a inauguração da Faculdade de Odontologia, que foi criada pela Lei 161 de 1948. E o governo do estado, né, ele doou o terreno, né, para que fosse construído essa escola de ensino superior em Bauru. Isso daí aconteceu em 15 de junho de 1951. Então a Faculdade de Odontologia é dessa época. A gente tem que levar também, vamos falar também, que em 5 de julho de 1951, um avião de grande porte, ele saiu da rota e aterrissou no aeroporto, no dia 5 de julho a imprensa, aqui os jornais, todo mundo compareceu por lá para entrevistar o Arthur Rubinstein, que era um artista muito famoso na época, né? Que era um dos passageiros, e permaneceu aqui em Bauru por algumas horas. E no dia 25 de agosto de 1951, em 5 de agosto de 1951,
Aquele povo fazia muita festa antigamente, né? Então foi feita umas festividades aqui, e a coroação da Celeste Espíndola como Miss Bauru, uma mulher muito linda, muito maravilhosa. Então, em 15 de agosto do mesmo ano, a cidade ela novamente veio a sediar o vice-consulado da Itália, que era ocupado pelo Dr. Tolentino Miraglia. No dia 24 de setembro de 1951, a cidade se movimentou no campo educacional, com a visita dos universitários de Coimbra, que é lá da capital de Portugal, né, Coimbra. E eu não sei se é capital Coimbra, é de Portugal, uma cidade muito importante de Portugal, e também referência em termos de educação, né? A Universidade de Coimbra, os quais foram recepcionados aqui pela população, pelas autoridades. E aí vamos falar novamente do esporte. E teve um acontecimento que todo o público ficou naquele momento lá, gostou muito, que teve um destaque no noticiário do futebol internacional, a vitória que o Bauru Atlético ex-Lusitana, ele teve uma vitória acachapante ele teve uma boa vitória, uma grande vitória contra um time de Atlanta de Buenos Aires. Esse time argentino, durante a semana, ele havia vencido o São Paulo Futebol Clube no Pacaembu por 1-0. Por 8 tinha vencido no Pacaembu por 1-0. Por 8-2 o time do BAC, em 23 de dezembro de 1951, e foi um fato assim que teve assim repercussão internacional. Esse time do BAC era muito bom. Então vamos falar novamente da vida artística, né? Que no dia 29 de junho de 1952, Bauru teve uma importante apresentação do Clube Juvenil, né? Com uma iniciativa do Horácio Cunha, pela Rádio Clube de Bauru. Em 12 de julho de 1954 foi autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito, frente ao qual se destacou o educador Antônio Eufrásio de Toledo, que iniciou seu trabalho em Bauru por meio da Escola Técnica com os cursos de Pontes, Estradas e Química Industrial em 1951. Então, portanto, a Faculdade de Direito ela originou ali, começou no dia 12 de julho quer dizer, teve autorização para o funcionamento da Faculdade de Direito em 12 de julho de 1952. Antônio Eufrásio Toledo. Hoje tem a IT lá em cima, né? Em 11 de maio de 1953, os dirigentes do Automóvel Clube se reuniram para a criação do departamento de hipismo. E tiveram grandes momentos com isso daí, com essa participação de grande número a juventude naquele período lá participou bastante, né? E tiveram muito êxito nessas realizações, e nas realizações dos eventos aí. E no dia 30 de novembro de 1953, a Sociedade Hípica de Bauru, 6 meses depois da criação do departamento de hipismo, o presidente foi o pecuarista Plínio Ferraz, que fez a doação inicial de uma área de terra de 205 por 205 metros para que fosse lá a entidade esportiva e recreativa construísse lá a sua sede. Então, em 1953, aí nós podemos falar que em 1953 teve o Plínio Ferraz, o grande momento aí, foi essa doação, onde foi construída ali essa Sociedade Hípica de Bauru, né? Para que fosse construída essa sede. Então nós já trouxemos aqui, já trouxemos dessa vez mais algumas informações sobre a história de Bauru, e vamos estar trazendo mais informações nos próximos vídeos. Nós consideramos que é muito importante que o povo conheça a sua história.